Então ele tá com uma lança aí, é conhecido como que? O anjo é o Miguel, né? Ele derrotou o Lúcifer, o diabo, o Satanás. E aí? O que você vai dizer sobre isso aí? Com certeza não é minha imagem. Essas não é sua imagem, não? Nada, minhas imagens são de glória, de rei. Essas são as imagens reais. Essa imagem aí é de um derrotado, de uma pessoa triste, que não tem alegria e teve que desenhar isso daí. Eu quero ver ele criar uma coisa nova, criar uma ideia diferente, sorrir. E se ele não tem o poder? Muito bem, senhoras e senhores, Luxwell com mais uma gravação. Estamos novamente com ele aqui, o Lord Alex Lucifer. E aí, meu querido, tudo bem? Grande Luxwell, é um prazer estar com você novamente. Essa é uma oportunidade que não acontece sempre nesse mundo físico, entendeu? Um anjo assumir um corpo antes de nascer, entendeu? Então eu estou aqui para fazer o que for necessário para cumprir a vontade do Criador, certo? Porque eu sou um funcionário dele, certo? Eu obedeço às ordens do Criador. E hoje nós estamos aqui na Pequena Calunga, né? Esse lugar aqui que é sagrado para nós ocultistas. E eu, como o host deste podcast, né? O Luxwell Podcast, ele me deu a oportunidade para fazer mais uma vez uma entrevista. E ele escolheu esse local. Por que esse local? Qual é assim, o motivo? É interessante o mundo dos mortos, certo? Quando a humanidade caiu através dos anjos caídos e viveram uma vida, eu diria assim, uma sobrevida, certo? O mundo que eu vim é bem diferente desse mundo, certo? Eu tive que entrar nos primeiros corpos da Terra e tive que reencarnar várias vezes para chegar até essa última encarnação com esse nome de Alex Alexandre, entendeu? E não é todo mundo que consegue essa proeza. A gente tem que passar por muito processo, por muito conhecimento, por muitas guerras em outras dimensões. O que você diria de diferente para que a humanidade pudesse ouvir? Eu diria, as perguntas são as mesmas, as respostas são as mesmas. A humanidade, ela está presa ao que a gente chama de acontecido, certo? Durante a evolução da humanidade, a humanidade, eu diria assim, perdeu o bonde do trem, certo? Ela vive um acontecido, ela vive o passado memória, o passado da lembrança. Não o passado do fluxo do tempo, entendeu? Que é um fluxo de acontecimento, de força e que ela não cansa. A humanidade... eu diria no século XVII, Spinoza dizia que a humanidade está numa canseira. E é essa canseira que a humanidade não larga mão, certo? Ela precisa de uma muleta metafísica, como diz Nietzsche, certo? Ela precisa de um Deus e esse Deus tem que ajudar ela, porque ela não tem força suficiente para existir. Então ela almeja ir para o céu, onde ela acredita que vai estar lá no bem bom, julga quem vai e quem não vai e não consegue viver o presente. Ela não tem tempo, ela não tem força, ela não tem acontecimento. Ela é triste e se faz de alegre, ela é falsa. A humanidade vive uma falsidade terrível. Alex, você acha que haverá muitas dúvidas, muitas pessoas irão criticar por você fazer essa afirmação? Eu diria, grande Luxwell, o mundo só tem dúvidas, só tem perguntas. A humanidade, eu diria, ela perdeu o bonde do trem, certo? Ela perdeu a realidade, ela perdeu o acontecimento, ela perdeu as forças. Então ela está sempre ali procurando um guru, procurando um guia. E muitas vezes esses guias, eles não levam ao caminho. Eu diria, qual o caminho? Aquele fixo que muitas pessoas seguem, né? O caminho, a verdade e a vida. Eu diria que seja o caminho do acontecimento, do tempo. Eu sou um ser de tempo, entendeu? Eu atravesso a eternidade, não esse corpo é passageiro. Eu sou um passageiro num tempo, eu sou uma linha de tempo, um ponto de vista, mas eu sou eterno. Serei eterno e não há ninguém maior do que
esse corpo aqui do que o meu espírito. Ninguém na terra pode ser maior do que eu. Qual é a significância deste local que nós temos como sagrado? Nós estamos pisando aqui em um lugar sagrado que já passaram várias vidas, né? Várias histórias foram interrompidas, muitas coisas aconteceram ao longo desses anos. O que você diria sobre este local e as histórias? Elas foram interrompidas? Teve um propósito? E qual é a sua opinião sobre esta pergunta? Essas pessoas estão hoje em um lugar que a gente pode chamar quarta dimensão, entendeu? É lá onde estão os mortos. Lá é dividido em 3 pisos, entendeu? O primeiro piso são para os mais evoluídos, o segundo piso é para aquele que realmente quer evoluir, e o terceiro piso, eu diria que é um piso que não é recomendado para ninguém. Então, no primeiro piso se encontram os primeiros faraós, os primeiros reis, os primeiros príncipes, os grandes homens da terra. Eles estão lá comandando. Qual a sua visão quanto aos anjos e demônios? Eu diria o seguinte: na evolução da humanidade, os anjos tiveram que descer, certo? A Bíblia fala, né, a escritura judaica cristã, certo? Que Lúcifer foi expulso do céu e ele caiu aqui, certo? Aí até agora nunca ninguém viu ele, né? A não ser aquelas imagens, não sabe onde é que ele está. Assim como também ninguém sabe onde está Deus, né? Ninguém sabe realmente dizer a localidade deles. É um céu e um inferno. Onde é esse céu, onde é esse inferno? As pessoas falam muito, não provam nada, entendeu? É muita opinião. Eu diria que essas pessoas estão ainda o que a gente chama de primeiro gênero do conhecimento. Esse primeiro gênero do conhecimento é quando a gente nasce, certo? A humanidade, ela é constituída por forças externas. E o que seriam essas forças externas? A gente já nasce num mundo feito, certo? A gente nasce cercado por pais, famílias, preceptores. E a gente acaba sendo um resultado dessas forças externas. A humanidade, desde criança, ela é constrangido em sua atividade. Por isso que ela não consegue ser livre. Então ela tem que atingir pelo menos o segundo gênero do conhecimento, que seria ela dar conta da razão, certo? Ela começaria a pensar por ela mesma, certo? E poderia avaliar a vida, avaliar a si próprio, ter uma ideia da realidade. Eu diria o seguinte, eu falaria um pouco do filme Matrix. A humanidade, ela está inserida em um sistema que alguns filósofos do passado deram vários nomes e hoje na atualidade chamam de Matrix, o mito da caverna, certo? A humanidade está numa caverna, vendo sombras e acreditando que aquelas sombras são reais, certo? Eu chamaria essas sombras do primeiro gênero do conhecimento, que é o conhecimento vago, é o conhecimento da opinião. Esse conhecimento não traz evolução, pelo contrário, é um atraso da vida. Alcance o segundo gênero, então você alcança uma força mais elevada, que é o verdadeiro conhecimento. Que tipo de conhecimento? O conhecimento dado? Que conhecimento dado é esse? É o conhecimento que você aprende quando é criança. Você vai para a escola. Eu chamaria de conhecimento da obediência. Você tem que obedecer a Deus, ao padre, ao pastor, ao avô, ao pai. Vou ter críticas, entendeu? Porque para mim existe um outro conhecimento. Esse conhecimento eu chamaria de conhecimento do tempo, conhecimento do fluxo, conhecimento do acontecimento, conhecimento do agora, conhecimento da realidade. A realidade, por seres de tempo, como eu, é outra coisa, entendeu? A realidade para mim ela é tempo. Então a humanidade tem perdido tempo, olhando para trás, olhando para frente, julgando. Isso é uma perca de tempo incrível, certo? E eu estou aqui para debates, entendeu? Porque eu estou alcançando um poder mais elevado até alcançar o terceiro gênero do conhecimento, que a gente chama de a intuição. Que tipo de intuição?
premonição, vou adivinhar o futuro, se vai chover, se eu vou ganhar na loteria, se não sei quem vai morrer, não. A intuição seria uma força ativa, uma força do tempo, a força real da realidade. Ela é altamente rigorosa e ela traz poderes incríveis e não há nada que possa vencer esse poder, entendeu? Esse é o poder que vai ser me dado em breve. O que você diria ou falaria alguma coisa sobre o Henri Cristo? Assim, ele se diz ser Cristo, né? Isso. Eu não vi Cristo ainda, eu só vi ele. Ele tem que provar o que ele é, né? Falar é fácil. Pronto. Agora você prova realmente que você é Lúcifer aqui na Terra, né? Tenho que provar, né? E é dessa forma que você vai provar, né? Eu tô aguardando os debates pra gente ir pra guerra. Eu já passei por vários mundos. Muitos mundos me chamavam o Deus da guerra, só que eu tô em paz. Eu venci os grandes demônios do passado. Se surgisse alguém que quisesse fazer um debate com você, você toparia fazer um debate para falar sobre quem você é? Com certeza, a gente está aqui aberto a qualquer tipo de debate, aqui e em qualquer universo, qualquer dimensão, porque ninguém alcançou a dimensão que eu alcancei. Quem é você? Eu sou Lúcifer, sou Deus. Senhoras e senhores, estamos agora numa imagem aqui. Aqui é proibido acender vela. E qual é o significado aí dessa imagem? Aqui me parece que a arcanjo enfia um negócio na cabeça do Lúcifer, do diabo, entendeu? O negócio é se ele vai conseguir, entendeu? Fazer uma imagem dessa e dizer que ele vai conseguir é uma coisa. Na vida real, nas outras dimensões, é muito difícil ir. Senhoras e senhores, Luxwell com mais uma pergunta aqui para o Lord Alex Lucifer. Como é que é essa história que diz que Deus, o Criador, ele é perfeito e poderia ter criado um anjo que ele não pode destruir? O estranho é isso. Por que que Deus, sendo perfeito, fez uma coisa imperfeita? E a gente ainda escuta comentários que a humanidade não é perfeita. É estranho é entender e refletir sobre esse assunto. Se Deus é perfeito, por que que ele fez as coisas imperfeitas? De um grosso modo, eu diria que Deus tem um propósito em tudo, entendeu? Muitas vezes as pessoas não interpretaram a Bíblia de forma correta, entendeu? Tem algumas coisas que é alegoria, certo? Deus fez Lúcifer e enviou à Terra. Ele não caiu realmente, entendeu? Deus, ele não expulsou Lúcifer. Ele colocou Lúcifer para vir à Terra para que a humanidade pudesse evoluir. Só o que foi que aconteceu? Os anjos se rebelaram contra Lúcifer. Aí gerou essa guerra espiritual que a humanidade tem vivido desde o tempo do que a gente chama de Adão e Eva, certo? De Caim e Abel. Aí esse é o que é o grande problema, entendeu? Por quê? Porque Deus, ele é perfeito. Se ele é perfeito, ele não pode fazer nada imperfeito. Isso é uma lógica, isso é uma coisa óbvia, certo? Deus tem um propósito, e o propósito dele foi me enviar, é por isso que ele me criou. Deus e o diabo são, vamos falar de grosso modo, são a mesma pessoa. É o lado bom e o lado ruim. E nós estamos aqui, ó, num local que está escrito ao cristão desconhecido. E a gente pode dar uma olhada lá, a imagem, para ver o que é que tem lá. Ó, tem aí. Essa imagem aí, o que você diria aí dessa imagem? Aí tem, pelo que eu vejo, o Miguel Arcanjo tentando matar o diabo, entendeu? O diabo, ele é imortal. Ele quem criou ele foi Deus. Então não tem como destruir Lúcifer. E até porque esse daí não é o verdadeiro diabo. Porque o diabo não tem essa forma que as pessoas acreditam. Diabo é um anjo de luz. Agora, quando ele entra em guerra, ele se transforma em várias transformações. Porque lá no mundo espiritual, você pode se transformar, se você tiver poder, claro, em o que você quiser, entendeu? Chega mais perto lá pra... Olha aí, ó. Então, realmente, o que é que significa essa imagem aí pra você? Significa alguém criou algo que não existe.
algo que ele desconhece. Eu diria o seguinte, que ninguém deveria entrar em mundos espirituais, porque nem com Deus nem com o diabo se deve brincar. Então ele tá com uma lança aí, é o quê? Esse aí é conhecido como o quê? O anjo... É o Miguel, né? Ele derrotou o Lúcifer, o diabo, o Satanás. E aí? O que é que você vai dizer sobre isso aí? Com certeza não é minha imagem, entendeu? Essas imagens não? Nada, minhas imagens são de glória, de rei. Essas são as imagens reais. Essa imagem aí é de um derrotado, de uma pessoa triste, que não tem alegria e teve que desenhar isso daí. Eu quero ver ele criar uma coisa nova, criar uma ideia diferente, sorrir. Isso ele não tem o poder, entendeu? O verdadeiro poder não está ao alcance dessa humanidade. O verdadeiro poder está ao alcance dos verdadeiros anjos, escolhidos pelo Criador para vir na grande batalha, que é a batalha que nós estamos aqui, entendeu? Esses sim são os grandes heróis da terra, e quem quiser fazer parte do heroísmo da terra, não dessa tristeza aí, que não vai levar ninguém para nenhum canto, entendeu? É uma perca de tempo. O lugar que você deve ir é aqui, ó, o tempo, o presente, o acontecimento, a vida, entendeu? Eu sei como eu, ser de tempo, atravessar várias realidades. Não existe só uma realidade. Essa realidade que a humanidade, essa realidade fixa da tristeza, isso aí não é um plano de Deus. O plano de Deus é um plano de Deus. Esse é o plano de Deus. Eu estou nele, sou ele. Estou aqui para cumprir a vontade do Criador. E quem é você? Sou Lúcifer, o enviado de Deus, o anjo da batalha, o anjo do bem, da justiça, certo? Do amor, da virtude, da virtude. A virtude é uma coisa interessante. A humanidade vive um círculo vicioso. O anjo, ser de tempo, ele vive um círculo de virtude, de criação, de criatividade, certo? Ele vive o momento, ele vive o tempo, ele vive o agora. Eu estou falando coisas que nunca ninguém ouviu, entendeu? Por que a humanidade fala a mesma coisa? Porque ela é a mesma. A humanidade está morta, está igual esse cemitério. Talvez nesse cemitério tenha mais vivos do que as pessoas que estão na rua, entendeu? Porque elas perdem muito tempo olhando para a vida dos outros. E aonde é que está a vida delas? Não tem. Só mostra foto, só mostra corpo. E o que está dentro da mente? Nada. Zero de criatividade, zero de realidade, zero de atitude, certo? Coragem zero. Tem raiva e ódio. São dois sentimentos de fracasso, de fraqueza, que nenhum anjo tem. Os verdadeiros anjos, eles não têm esse sentimento de ódio, esse sentimento de vingança, que a humanidade disfarçadamente se encontra em estabelecimentos comerciais, usam o nome de Deus, sem saber quem é ele, certo? E dizem que estão ali com Deus, mas naquele momento ali é um momento passageiro. Porque sequer dão carona para os que eles dizem irmãos, certo? Sequer ajudam realmente. A humanidade, ela se transformou em uma humanidade pedinte. A evolução é diferente, ela não pede, ela faz a coisa acontecer, ela é cria. Deus fez a humanidade para ser criador. Somos deuses. Aceite ser Deus, tome parte do poder e da potência de Deus e você terá a vida eterna, certo? A super vida, o super acontecimento, a superpotência, o Superman. É isso que nós devemos ser, o Superman, Supergirl, super, certo? Agora, seres tristes, esses seres aí estão aqui. Estão todos aí reunidos e esperando o quê, né? A humanidade está esperando quem? Deus vir buscá-los? Vamos ver Deus buscá-los, né? Eu acredito que Deus está na gente, entendeu? Deus tem que estar na gente, porque não existe um Deus fora da humanidade. Deus, ele é imanente, ele está na sua criação.